velha voltando à fita, mas a concentração, tem poucas pessoas que têm muita grana, mas a maioria do pessoal não tem grana, ou está naquele coisa do salário mínimo. Mas se me permite, eu queria chamar a atenção dos jovens, e vocês podem ajudar muito nisso, é o jovem voltar a valorizar a política. Quando eu era jovem, eu fui jovem, como todos somos jovens, claro. Né? Nós tínhamos a política como o ar que a gente respira. A política estudantil, não era a política partidária. E há pessoas que confundem que acham que política é só ser candidato, ser filiado a partido, disputar eleições. Não é. A política é tudo. Quando você está discutindo isso, você está fazendo política. Até por uma falta de compreensão, né? Eles levam por esse lado. Porque também, já pegando uma situação muito importante que a senhora está falando, eu acho que hoje também a gente não tem aquelas atitudes, né, de movimentos. Ao ocorrer um determinado problema, você chegar e ir para as ruas, reivindicar honestidade, para espelhar os jovens numa conduta honesta, correta, trabalhador. O brasileiro é trabalhor. E o país é fantástico. Mas falta algumas lideranças, não falta para esse pessoal. Porque não vejo uma onda de negar a política. Tem até explicação para isso. Porque como tem maus políticos, nem todos são maus políticos. Independente de partido. Então há uma onda de negar a política como se todos fossem desonestos, como se todos fossem carreiristas. Antigamente era bonito você falar que ia estudar para virar presidente. Exatamente. Hoje ninguém fala mais isso. Não. E não só isso, eu acho que é você ser protagonista, em vez de sofrer o protagonismo dos outros. Você tem que ser protagonista. O jovem é da essência, da natureza da juventude, ele se sentir, né, na vanguarda dos acontecimentos, na cultura, no esporte, né, e na política também, por que não? Claro, eu acho que um trabalho que vocês podem ajudar a fazer, ou fazer junto, é despertar nos jovens, né, o papel da política na vida de cada um de nós. E vocês só se renovam os quadros. Você veja, a média dos políticos brasileiros já é muito alta, a média de idade, né? Por quê? Verdade. Porque não se renovaram as lideranças. Há uma ojeriza generalizada, há um estímulo à negação à política. Você pode negar o mal político, o político desonesto, o político carreirista, o político, né, que desonra o mandato popular que ele recebeu. Que é factível em qualquer profissão também. Exato. Né? Mas tem que separar o político da política. E não existe sociedade sem política. Não existe sociedade sem governo, não existe sociedade sem representantes do povo, porque todo mundo não pode decidir tudo, tem que ter representantes eleitos democraticamente, com delegação de decidir, né, por aqueles que ele representa. Um país continental, representando seus estados, interesses locais, regionais, que só o seu deputado, enfim, senador conhece mesmo. Então, né? minha passagem aqui, por esse tempinho de vocês aqui, Imagina. É para dizer, primeiro, estimular o trabalho de vocês. São vocês que entendem a realidade dos jovens. São vocês capazes de apontar, né, novos horizontes para os jovens, que vocês são jovens também, né, sem negar dificuldades, né, as limitações, né, as frustrações. Quem não tem frustração nessa vida, né? Mas dizer, olha, você não pode tudo, você pode alguma coisa, você faça a sua parte, né? Exija dos outros, mas também exija de você mesmo. Faça daquilo que é possível você fazer, faça, para mudar a realidade. A realidade só muda se você estiver junto, contribuindo e ajudando a que essa realidade mude. O que inclusive, eu aproveitei, desculpa a pertinência, de chamar a senhora, sei que a senhora estava já de saída, prazer. Muito gentil. Agora, dona Luísa Leondina, realmente me preocupa que esses jovens de hoje serão os líderes dos futuros, teoricamente, da manhã. Né? Mas eu não vejo essa conscientização política, esse conhecimento. Eu acho que existe uma lacuna de ignorância muito forte hoje e que o jovem ele tem o objetivo de consumir, até pela situação subliminar do televisão, tudo, né, tipo, impulsionando a consumir. Volume de informações. Exatamente, que é mais fácil você engolir, e ele não tem como discernir o que é certo, o que é você vê, o próprio nosso amigo aqui, o colega Sandro Cabral, está com que idade?
28. 28 anos, não sabia da nossa dona Luísa Erundina, se era ainda deputada federal. Não sabia mesmo. Então, quer dizer, só na vez, eu acho que eu falo isso porque quando eu estudei em Nova York, eu fui bolsista na Columbia University, e eles tinham um plano que incentivava a gente, que era bolsista, a ter atitudes altruístas, quer dizer, a gente tinha uma ação com os idosos no hospital, relacionamento com os políticos do Estado e também com os grandes empresários. Isso incentivava muito. Então, a política é essencial em qualquer lugar. Exato. Agora, o que o jovem hoje pode procurar, dona Eugênia? Tem algum... Olha, eu estou à deriva. Eu quero saber, quero conhecer mais. A senhora está qual é o partido da senhora? PSB. PSB. Partido Socialista Brasileiro. Partido Socialista Brasileiro. Eu gostaria de conhecer mais o partido da senhora, conhecer o trabalho da senhora, poder me envolver mais com o PSB. Porque antigamente acho que a gente podia, desde 16, 15 anos, integrar, né, como atuante, ativante. Né? O que eu por exemplo, posso a fazer? conquista do voto aos 16 anos, o direito de voto a partir dos 16 anos, foi uma conquista importante. Porque tem gente que acha que não, o voto deveria ser facultativo. Né? Eu acho que o voto, ao invés de ser uma obrigação, uma coisa pesada, que a gente chateia, é um direito de cidadania. Você escolher os teus representantes, né? E depois cobrar deles. Né? A senhora é a favor do voto obrigatório? Não. Dependendo do estágio em que se encontra a sociedade, o voto poderá ser facultativo. Né? Mas na nossa sociedade, onde há um desinteresse pela política, uma desinformação, você mesmo está dizendo isso. Sim, é um fato. Na escola, por exemplo, no nosso tempo, eu quando era jovem, né, na faculdade, nós no final de semana, e era uma época dura de ditadura, né? Tudo era censurado. Isso, exatamente. Então a gente lia muito, a gente estudava muito. Final de semana Centros acadêmicos das faculdades tinham uma força. Hoje você não vê isso. Mas é porque está todo mundo... Sabe aqueles saraus literários, a própria Livraria Cultura fechou na Paulista, que era um ponto de encontro de altas cabeças pensantes do Brasil. Então, veja bem, e também os partidos políticos falharam muito, estão falhando. Você tinha um PT, eu fui do PT, fui fundador do PT. Era um partido que ajudava a educar politicamente a sociedade. Não só a juventude, mas era um partido jovem, quer dizer, era uma utopia. Era uma proposta nova, também um sangue novo. Então, era um partido que exatamente estimulava a discussão política, o debate político, a militância política. Então, o partido cresceu muito do ponto de vista de conquistar espaço de poder, e essa relação com a sociedade ela ficou prejudicada. E os outros partidos nunca fizeram isso, nem tem uma cultura, uma tradição de fazer isso. Isso tudo contribui para que os jovens... Né? E além das frustrações, quer dizer, muito se promete muito e se faz pouco ou quase nada daquilo que se promete, também os jovens também se desinteressam, bom, é para isso, e evitar a generalização. Não é verdade que todos os políticos são honestos. Claro. Não é verdade que todos os políticos são carreiristas, sabe? Não é verdade. E a política tem gente, independente da sigla partidária, gente muito séria, gente competente. Sim, com certeza. Gente comprometida. Como a senhora, que está aqui ao meu lado. Eu sou fã, estou super emocionado de estar aqui ao lado da senhora. Eu também estou emocionado de estar aqui ao lado de você. Não é demagogia, dona Luísa Erundina. Agora, acho que a gente tem que se espelhar em pessoas sérias, idôneas, que fizeram alguma coisa positiva ou fazem e acreditam no país. Agora, sabe, lembrando que, só um pouco, dona Luísa, lembrando que só um deputado não faz o Brasil. Existe o tal do fisiologismo político, infelizmente, que inclusive, né, deu um problema lá pro Lula, lá daquela coisa e tal. Quer dizer, você às vezes pode ter uma ideia super interessante, mas tem que ter uma maioridade, e aí complica. Né? Agora, também entender isso, dizer, os acertos não se devem só a quem tem um mandato. Por exemplo, eu tenho uma equipe que me ajuda aqui, que é quem faz por mim, quer dizer, eu estou em Brasília, eles estão aqui trabalhando, né? Eu estou aqui, eles têm os que estão lá em Brasília trabalhando. Quer dizer, então, é um trabalho de equipe, é um trabalho que a primeira mídia não divulga, né, e a própria sociedade desconhece. Mas acho que fundamental essa informação, né? Acha que o deputado só está trabalhando quando está no plenário, né, votando.
Mas o trabalho parlamentar, ele não tem fim. Hoje mesmo, esse final de semana, estão comentando ali, olha, a gente não tem sábado nem domingo,